Agora, como eu posso provar que essa ponta pequena realmente é o anticristo? O que significa a palavra anticristo? Bom, anticristo a gente pode explicar de duas maneiras. Primeiro, anticristo representa ou significa aquele que quer tomar o lugar de Cristo. Segundo, anticristo representa também aquele que é contra Cristo. Para ele tomar o lugar de Cristo, ele tem que ser contra Cristo. Só que ele tem que ser contra Cristo de uma maneira inteligente. Porque se ele for de uma maneira assim muito aberta, se ele se expor de maneira muito clara, as pessoas não vão concordar com ele. Então ele tem que ser realmente astuto para conseguir ser contra Cristo e tentar tomar o lugar de Cristo. Por isso, a Bíblia nos dá vários versos que nos ajudam a entender definitivamente quem é o anticristo. Lembrando o seguinte, o carneiro, Império Medo-Persa, o bode, Império Grego. E logo depois do bode, ou seja, logo depois do Império Grego, qual foi o império que surgiu? Qual foi a nação que dominou? Você lembra de Daniel capítulo 7? Logo depois da Grécia apareceu Roma. Por isso que a ponta pequena, ela aparece depois dos 4 chifres. Entende? Resumindo, é o seguinte. O anticristo surgiria depois do domínio grego. O anticristo surgiria do império que viria depois da Grécia. Isto é, de Roma. Eu quero mostrar para você agora aqui em Daniel 7 e Daniel 8, vários versos que deixam claro quem é o anticristo. Vamos ver o que diz a Bíblia em Daniel 7, verso 8. Daniel 7, verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Interessante isso daqui, que falava com... Então essa ponta pequena do Daniel capítulo 7 é a mesma ponta pequena de Daniel capítulo 8. Veja agora o que diz Daniel 7, verso 25. Diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo. Então, primeiro detalhe, a palavra aqui é contra. Proferirá palavras contra o Altíssimo. É anticristo, é contra Cristo, quer tomar o lugar de Cristo. Então diz, proferirá palavras contra o Altíssimo. Número 2, magoará os santos do Altíssimo. Então, essa ponta pequena seria contra o Altíssimo e seria contra os santos do Altíssimo, isto é, contra o povo de Deus. Aí o texto continua e diz assim, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ora, se essa ponta pequena cuidaria em mudar os tempos e a lei, significa que a ponta pequena também seria contra a lei de Deus, contra os mandamentos de Deus, entendeu? É isso, então, é contra Deus, é contra o povo de Deus, é contra a lei de Deus. E o verso 25 termina dizendo o seguinte, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então essa ponta pequena, que é o anticristo, seria contra Deus, contra o povo de Deus, contra a lei de Deus e ainda iria perseguir o povo de Deus por 1260 anos, que são esses 3 tempos e meio que aparece aqui em Daniel 7, 25. Agora vamos ler um outro texto muito curioso. Esse outro texto diz assim, capítulo 8 de Daniel, capítulo 8, versículo 11, 8:11. Diz assim, sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. E diz, e dele tirou o sacrifício diário. Uau, que impressionante isso. Então a ponta pequena também seria contra Cristo, que é o príncipe do exército. Entendeu? Então olha a lista, é contra Deus, contra o povo de Deus, contra a lei de Deus, contra Jesus Cristo, por isso é anticristo, porque é contra Cristo e porque quer tomar o lugar de Cristo. E mais, veja o que diz o versículo 12, o exército lhe foi entregue, com um sacrifício diário, estou em Daniel 8:12, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Agora aumenta a lista, vamos de novo, seria contra Deus, contra o povo de Deus, contra a lei de Deus,
seria contra Cristo e seria contra a verdade de Cristo. Ouviu isso? É assim que a Bíblia fala do anticristo, meu amigo. É contra. Por que é contra? Porque quer tomar o lugar de Cristo. E finalmente, eu tenho um texto aqui para mostrar para você, que é uma bomba. Eu tenho um texto aqui que é uma bomba. Quer ver o texto? Tem certeza que você quer ver o texto? Estou falando que é uma bomba. E aí, quer ver ou não quer ver? Está preparado? Ok, nós vamos abrir o texto e aqui é assim. E vamos mostrar para você o que esse texto está dizendo. Ok, preparadíssimo. Então pega a Bíblia, pega uma caneta e vamos abrir agora para eu te mostrar a bomba que ajuda a revelar, bom, já está revelado, mas que ajuda a revelar mais claramente quem é o anticristo. Vamos abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Está bem aqui? Capítulo 2, versículos 3 e 4. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Essa é a bomba. Essa é a bomba. Tá pronto? Então vamos lá. Diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse homem aqui, esse aqui é o anticristo. É a ponta pequena lá de Daniel 7, Daniel 8. Então diz assim: e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Agora, olha a bomba no verso 4. O qual se opõe e se levanta a favor ou contra. Vai, a favor ou contra. O que diz tua Bíblia? A minha diz contra. E a tua? É a mesma Bíblia. Então veja: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso aqui, que a gente acabou de ler, é o anticristo. Só que a Bíblia agora deixa mais claro e chama assim: homem do pecado, filho da perdição, porque a Bíblia está se referindo a um homem. O anticristo é homem. Claro que o diabo também é um anticristo, com certeza, mas o diabo não aparece. Ele não vem pessoalmente com a sua cara aí, expondo a sua cara diante das pessoas. O diabo usa seres humanos, usa poder, usa movimentos, entendeu? Para poder, então, para colocar as suas ideias e para estabelecer os seus planos. Nesse caso, esse texto diz que a Bíblia revela que viria o homem do pecado, o filho da perdição. Sabe por que fala homem do pecado? Porque esse poder, o anticristo, que surgiria em Roma, iria mexer na lei, lembra? Mudaria os tempos e a lei. E pecado é a transgressão da lei. Isso é pecado. Pecado é a transgressão da lei. Então, esse homem do pecado, ou seja, esse sistema religioso de Roma, mudou a lei de Deus. A lei de Deus diz uma coisa e eles dizem outra. A Bíblia Sagrada apresenta os 10 mandamentos de uma maneira e eles dizem outra. Então, se eles mexeram na lei, como está escrito em Daniel 7:25, se você compara o catecismo com a Bíblia, você vê claramente a mudança. E isso é pecado. Isso é pecado para quem mudou e pecado para quem segue a mudança que eles fizeram. Por isso a Bíblia chama homem do pecado, filho da perdição. E tem mais. Esse homem do pecado, esse filho da perdição, a Bíblia diz que ele se assentaria no santuário de Deus, no trono, como se fosse o próprio Deus. E eu pergunto, quem é que faz isso? Não é o sistema papal? Sim, é o sistema papal. Quando eu falo sistema, é porque nós não nos referimos a uma pessoa, mas nos referimos a um sistema, como diz a Bíblia, a um poder. Não é uma pessoa, um ser humano, o João, o Pedro, a Maria, não. É um sistema, é um poder. E a Bíblia é clara.
assentou-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. E o detalhe, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Portanto, está claro a respeito do anticristo, que seria o poder religioso de Roma, como está escrito em Daniel 7 e também em Daniel 8. Quer saber mais sobre este assunto? Procure uma igreja adventista do sétimo dia mais próxima da sua casa e peça um estudo bíblico gratuito. Diga que você quer receber um estudo bíblico gratuito e você receberá um estudo bíblico gratuito na sua casa ou na igreja. Todas as igrejas adventistas do sétimo dia têm uma classe bíblica todos os sábados pela manhã, a partir das 9 horas da manhã. Procure uma igreja adventista e procure a classe bíblica e se inscreva nessa classe e participe dessa classe. Diga que você quer saber mais sobre o assunto do anticristo e você receberá um estudo bíblico gratuitamente e também um certificado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Um grande abraço, fiquem todos na santa paz de Jesus. TV Santarém, o canal da bênção, o canal da profecia, o canal da verdade.